Olá a todos, bem-vindo a mais um Devocional na Mesa. Para mim é um motivo de muita alegria, poder compartilhar mais uma porção do Evangelho com você que está aí do outro lado, que vai, ter um tempo, vai tirar um tempo para ouvir, a palavra do Senhor, Sou grato a Deus por essa manhã, onde as suas misericórdias se renovam sobre nós. Também sou grato a Ele pelo amor dele que dura para sempre. Amém? Eu peço a você que vai participar desse devocional, que você dê atenção, porque minha maior motivação e intenção dentro desse devocional é compartilhar também uma porção do Evangelho do Senhor Jesus, porque eu creio que a palavra de Deus, ela é o poder de Deus, A palavra de Deus, ela tem um poder para nos libertar, para nos transformar, para nos redimir. A palavra de Deus tem o poder para mudar a nossa história, mudar o nosso destino. A palavra de Deus tem o poder de transformar a nossa mente, A palavra de Deus, ela tem o poder para nos curar. A palavra de Deus, ela tem vida, E quando a gente recebe ela, com um bom coração, Sem duvidar, sem credulidade, Quando a gente recebe ela com um bom coração, quando o nosso coração recebe a palavra de Deus, a palavra de Deus vai produzir aquilo que ela foi enviada, conforme o propósito que ela foi enviada, ela não vai voltar para Deus vazia, ela vai voltar para Deus com uma resposta. Amém? Então vamos lá para mais nosso devocional do dia, devocional na mesa dessa manhã de quinta-feira, Deixa eu pegar aqui. O tema do devocional dessa manhã é: o que está nas suas mãos é suficiente. Vou repetir. O tema do devocional da mesa dessa manhã é: o que está nas suas mãos é suficiente. Glória a Deus. Vamos lá para a meditação da palavra. A gente vai meditar hoje em João, capítulo 6, do versículo 5 ao 14. João, capítulo 6, versículo 5 ao 14, está escrito assim: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Versículo 5. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um recebesse um pedaço. Versículo 8. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para essa tanta multidão, para esse tanto de gente, Versículo 10. Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. E havia muita grama naquele lugar. E todos se assentaram, e era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graça e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Versículo 14. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Glória a Deus. Tema dessa manhã: o que está nas suas mãos é suficiente. Me dê tua atenção, para que o Espírito Santo venha ministrar, com clareza a verdade desse devocional meu ao seu coração. Amém? No nome de Jesus. Começa assim: nesse momento, o ministério de Jesus, grandes multidões o seguiam por causa dos seus ensinamentos e também por causa dos milagres. E uma dessas ocasiões, o povo já estava com ele há muito tempo. E Jesus, movido por grande compaixão, decidiu cuidar não apenas da necessidade espiritual do povo,
mas também da fome que eles sentiam. Então aqui começa o devocional dizendo, né, que nesse exato momento aqui, né, do Evangelho de João, capítulo 6, já uma grande multidão, né, já estava seguindo a Jesus, não só pelos ensinamentos dele, mas também, né, por causa dos seus milagres. Aleluia. O problema parecia impossível. Como alimentar tanta gente em um lugar tão distante? Os discípulos tentaram encontrar soluções, e a primeira foi simplesmente despedir a multidão. Parecia mais fácil deixar cada um resolver o seu próprio problema. Mas Jesus sabia que muitos não teriam forças para voltar para casa, né? Aqui está escrito assim, né? O problema parecia impossível. Como alimentar tanta gente em um lugar tão distante, né? Então o povo estava ali seguindo Jesus, né? Era muita gente, tinha criança, tinha mulher, ele fala 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres. Então tinha muita gente ali, né? E eles estavam muito tempo andando atrás de Jesus, então eles já estavam com fome, Jesus sabia que eles estavam com fome, né? E eles não tinham ali alimento para oferecer para aquele povo, os discípulos não tinham alimento para oferecer para aquele povo, mas Jesus estava no meio deles, aleluia, porque Jesus é o pão de Deus, né? É o pão vivo que desceu do céu, né? Jesus, ele é o provedor, né? Aonde Jesus entra, o mal tem que sair. Aonde Jesus entra, né, as maldições têm que ser quebradas. Aonde Jesus entra, a cura entra. Onde Jesus entra, a restauração entra, a libertação entra, né? Aonde Jesus entra, a transformação da mente, a transformação de caráter. Aonde Jesus entra, a luz entra. Aonde Jesus entra, a verdade entra. E aonde a verdade entra, toda a mentira, todo engano, né, tem que cair por terra. Ou como é que o necessário à presença de Jesus, né? Jesus estava ali, o povo estava com fome e não tinha o que os discípulos oferecer, né, para aquele povo. E olha o que está dizendo aqui. Depois Felipe fez cálculos e concluiu: seria necessário muito dinheiro para alimentar a todos. Aos olhos humanos, os recursos eram insuficientes. Então André, no caso aqui, né, os discípulos começaram até a fazer conta aqui, né? O Filipe começou a fazer conta e cálculo. Quanto seria necessário em dinheiro para comprar o alimento, né? Para dar ali para o povo, né? Eles começaram a calcular. Então eles começaram a usar o quê? Estratégia humana, né? A estratégia da terra. Eles começaram a olhar com os olhos humanos, né? Como resolver aquele problema. E é forte isso aqui, né? E fala aqui, ó. E foi exatamente a partir desse pouco, né? Fala aqui, né? Fala aqui, não. Então fala aqui, ó. Então André encontrou um menino que tinha apenas 5 pães e 2 peixes. Então, no meio, né, daquela escassez, as pessoas estavam com fome. Jesus estava ali com eles. Os discípulos também. Os discípulos não tinham nada para oferecer. De repente, André encontrou um menino. E esse menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. E o que era 5 pães e 2 peixinhos, né? Para alimentar aquela multidão, né? Parecia pouco demais diante de uma multidão tão grande. Ainda assim, aquele menino entregou o que ele tinha. O que era 5 pães e 2 peixes para aquela multidão? Mas a Bíblia vai dizer que mesmo assim, aquele menino não foi egoísta. Ele não foi egocêntrico, porque o pão e o peixe era dele. Ele ia dar se ele quisesse. Mas a Bíblia vai dizer que ele entregou, né, para os apóstolos, para Jesus, aqueles 5 pães, aqueles dois peixinhos, que aos olhos humanos não seria nada comparado àquela multidão. E aqui tem uma chave, né? Por isso que o tema, né? O tema aqui é esse, né? O que está nas suas mãos, né? É suficiente. O que está nas minhas mãos, o que está nas tuas mãos, mesmo que a gente ache que seja pouco, quando a gente apresenta para Deus, Deus tem o poder de multiplicar. Jesus tem o poder de abençoar e multiplicar. Os dons que a gente tem, os talentos que a gente tem, né? Por mais pouco que seja aos nossos olhos, né? Deus tem o poder de multiplicar, né? Jesus tem o poder de multiplicar. Então, aos olhos deles ali, aquilo não era nada. Mas esse menino entregou isso na mão de Jesus. E foi exatamente a partir desse pouco que Jesus realizou um grande milagre. Só precisamos de pouco. Colocar o pouco, né? Às vezes está com pouca fé, mas lança essa pouca fé em Jesus. Ele tem o poder de multiplicar a tua fé.
Às vezes a tua pouca fé, às vezes você está com pouca força, às vezes está com pouca força de orar, de buscar a Deus, né? Mas lança essa pouca força no Senhor. Ele tem o poder de multiplicar a tua força. Deus tem o poder de multiplicar as suas energias. Deus tem o poder de multiplicar o teu recurso, né? Às vezes é pouco o teu recurso, você quer fazer algo, o teu recurso é pouco. Apresenta para o Senhor, né? Apresenta para Jesus. Deus tem o poder de multiplicar. Jesus tem o poder de multiplicar, né? E fala aqui, Jesus pegou os pães e os peixes, deu graças ao Pai e começou a repartir. O alimento foi multiplicado e toda a multidão comeu até se satisfazer. Esse milagre revela algo profundo sobre o coração de Deus. Agora eu quero que você me dê atenção. Esse milagre vai revelar algo profundo no coração de Deus. E o que esse milagre revela? Qual que é a aplicação? Qual que é o aprendizado, né, dentro desse milagre? Me dê atenção para você entender. Primeiro, Jesus não despede quem o busque de mão vazia. Essa é a primeira coisa que é no coração de Deus. Se você vem na presença de Deus, jamais Deus vai te dispensar de mão vazia. Mesmo que aparentemente você não esteja vendo nada. A Bíblia vai dizer, aqueles que vêm a mim, de modo algum eu vou lançar fora da minha presença. Todos aqueles que vêm até o Senhor, de maneira alguma ele vai lançar fora. De maneira alguma vai sair de mão vazia. Essa é a primeira coisa que a gente aprende com esse texto. Primeiro, Jesus não despede que eu use de mãos vazias. Ele se importa com as nossas necessidades e continua cuidando de nós. Também aprendemos que nem sempre aquilo que precisamos pode ser resolvido apenas com recurso humano. Lembra? Eles viram aquela grande multidão e começaram a fazer cálculo. Lá não precisa de dinheiro, não precisa de tanto para comprar pão, não precisa de tanto para comprar o alimento. E eles começaram a olhar com a lógica humana. Aleluia. Então o que a gente aprende é que nem sempre a gente vai usar a lógica humana. Entende isso aqui? Se eu tenho uma vida em Deus, eu tenho que se mover por fé. Nem sempre a estratégia humana vai funcionar. Chegou um momento na nossa vida, seja um momento, né, na nossa caminhada, que a gente tem que se lançar mais em fé e acreditar no sobrenatural de Deus. E acreditar e ter confiança verdadeira que Deus está cuidando, que Deus está zelando, que Deus está dando direção, que Deus está mostrando o caminho. Que Deus se faz presente. Nem tudo vai ser na força do nosso braço, nem tudo a gente vai calcular e vai dar certo. Chega um momento na nossa vida que nós temos que lançar mais fé em Deus e confiar que Ele está na frente, que Ele vai fazer e que Ele está fazendo, né? Muitas das vezes pensamos que mais dinheiro, mais controle ou mais capacidade resolveria tudo. Mas existem situações que somente Deus pode trazer provisão que a nossa alma necessita. Tem coisas que é só Deus. Tem coisas que é só Jesus. Além disso, esse sinal nos lembra que Jesus costuma começar milagres a partir de coisas pequenas. Jesus começa a manifestar os seus milagres, os seus sinais, muitas das vezes, através de coisas pequenas. Pequenos começos. Né? Pequenos começos. Às vezes, Jesus vai falar assim, que se a minha fé for o tamanho de uma fé, o tamanho de um grão de mostarda, direi ao monte, erga daqui, vai para lá, ele vai fazer. Né? O monte vai se pegar e vai se lançar em outro lugar, se a minha fé for pequenininha. Então, todo começo na presença de Deus, na presença de Jesus, pode se tornar um grande milagre. Então, não menospreze o pouco que você possa ter. Às vezes você está com pouca força, às vezes você está com pouca fé, às vezes você está com pouco recurso, às vezes você quer começar um projeto, às vezes você quer trabalhar para você mesmo, sair da CLT e abrir uma empresa, ser um ambulante, eu não sei. Esse pouco que você tem, apresenta esse pouco para o Senhor e confia. Amém? Porque é forte essa palavra. Olha o que está escrito, é uma verdade essa palavra. Olha o que está escrito aqui, ó. Além disso, esse sinal nos lembra que Jesus costuma começar milagre a partir das coisas pequenas. O pouco na mão humana parece insuficiente. Na minha mão, na tua mão, parece insuficiente. Mas nas mãos de Cristo pode se tornar bênçãos para muitos. Através daquele menino, daqueles 5 pães, daqueles 2 peixes. Quando aquele menino entrega aquilo para Jesus, aos olhos humanos era pouco. Era insuficiente, era impossível.
Mas Jesus pega aquilo, apresenta ao Pai e agradece. E aquilo começa a se multiplicar. E a bênção não para só no menino. A bênção alimenta uma multidão. Entre 10 mil pessoas, mais ou menos, porque a Bíblia fala que tinha 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Através da atitude daquele menino, daquele pouquinho na mão daquele menino, quando ele entrega para Jesus. Jesus não só alimenta aquele menino, mas alimenta mais de 10 mil pessoas. Porque Jesus, ele é a provisão. Jesus é a provisão. Ele é a nossa salvação. Em Jesus a provisão para nos salvar, para nos restaurar, para nos redimir. Em Jesus, né, a provisão da mudança da nossa vida, mudança da nossa história, mudança da nossa identidade. Tudo que a gente precisa, encontramos na presença de Jesus. Encontramos quando a gente entrega tudo isso a Jesus, mesmo que seja uma coisa pequena aos nossos olhos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vou voltar aqui. Também aprendemos que nem sempre aquilo que precisamos pode ser resolvido apenas com recurso humano. Muitas vezes pensamos que mais dinheiro, mais controle ou mais capacidade vão resolver tudo. Mas existem situações que somente Deus pode trazer a provisão que a nossa alma necessita. Além disso, esse sinal nos lembra que Jesus costuma começar milagres a partir de coisas pequenas. Ele já falou aqui. O pouco nas mãos humanas parece insuficiente, mas nas mãos de Cristo pode se tornar uma bênção para alimentar uma multidão. Por isso, não despreze aquilo que você tem hoje, não despreze. Seus dons, seus recursos, sua fé, ou até a pequena esperança que dá em você. Entregue tudo isso a Jesus e permita que Ele faça o impossível acontecer na tua vida. E antes de multiplicar os pães, Jesus deu graças. Isso nos ensina a olhar primeiro para aquilo que Deus já colocou em nossas mãos, confiando que Ele continuará suprindo cada necessidade no tempo certo. Guarda esse final aqui. Essa é uma chave para você. É a resposta de Deus para você. Escuta, antes de multiplicar os pães, Jesus deu graças, ele agradeceu a Deus, ele foi grato. E isso nos ensina o quê? Nos ensina a olhar primeiro para aquilo que Deus já colocou na nossa mão. Olha isso que Deus já tem feito na tua vida. Olha o que Deus já tem colocado na tua mão e dê graças a isso. E confia que Ele continuará suprindo cada necessidade sua no tempo certo. Deus nunca vai parar de suprir a nossa necessidade. Quando a gente lança a nossa fé nele, quando a gente confia, quando a gente ora, quando a gente busca, quando a gente clama, quando a gente suplica, quando a gente é verdadeiro com ele, quando nós chegamos a ele com toda a nossa força, a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e nós lançamos fé na presença dele, Deus jamais vai deixar faltar algo para nós. E se ele deixar faltar algo para nós, é porque ele tem um plano e um propósito maior. Porque sempre a vontade de Deus vai ser melhor do que a nossa vontade. O que você tem na mão? O que o Senhor já tem colocado na tua mão, colocado na tua vida? Por mais que você olhe seja pouco, o que está nas suas mãos é suficiente. Creia nessa palavra. Jesus ainda multiplica. Amém? Quero fazer uma oração, agradecer a Deus por esse devocional. Em nome do Senhor Jesus, quero abençoar a tua vida também. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar, te adorar, te bendizer por esta palavra. Pai, por mais pouco que possa ter na nossa mão, Pai, sendo dinheiro, sendo a fé, a alegria, sendo a esperança, Pai. Tudo que às vezes a gente olha para nós, às vezes a gente vê que é pouco. Nas tuas mãos, Pai, o Senhor tem o poder de multiplicar isso e assim a gente acredita, Pai. Então eu apresento a minha vida, Pai, apresento esse devocional, a vida desse irmão, dessa irmã que vai ouvir esse devocional. Peço que o Senhor venha estar fortalecendo, renovando, dando clareza, direção, que o Senhor venha libertando, Pai, essa vida no nome do Senhor Jesus. O Senhor venha transformando a mente desse irmão, dessa minha irmã, Pai, fazendo com que as fortalezas, a mentira, o engano venha cair por terra no nome do Senhor Jesus. Toda dificuldade que ela possa estar passando, Pai, que o Senhor venha alcançá-la com graça e com bondade, Senhor. Eu não soube, às vezes, explicar muita coisa dentro desse devocional, porque eu dependo do Senhor.
mas que o teu Espírito venha trazer clareza e verdade a esse coração, e o nome do Senhor venha ser glorificado, Pai. Pai, obrigado por essa manhã, por mais esse devocional, obrigado por esse devocional na mesa. Abençoa essa vida, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém? Sou grato a Deus por mais essa manhã, por mais esse devocional na mesa. E se lembre, maior é aquele que está em nós do que aquele, que está no mundo. Se essa palavra fez sentido para você, compartilhe, dê um like, deixa aí um comentário, amém? Deixa Jesus usar você. Às vezes eu não soube expressar de maneira com mais clareza esse devocional, mas eu creio que o Espírito Santo é poderoso para fazer essa palavra chegar no teu coração e revelar no teu coração a vontade de Deus dentro dessa palavra. Deus abençoe a tua vida. Até o próximo devocional, no nome do Senhor Jesus. Tchau.